Oi, oi, gente! Voltamos para finalizar o livro de Esther. Na verdade, fazer um resumo geral de tudo que a gente viu, de tudo que a gente aprendeu durante a leitura desse livro tão maravilhoso. E, cara, que livro top! Que livro top! A gente saiu do livro de Daniel, a gente pôde conhecer ali como que ele ele viveu ali durante o cativeiro da Babilônia. E agora a gente conhece a outra história. História de uma pessoa que já havia passado pelo cativeiro. O povo ali já havia passado pelo cativeiro babilônico depois de ter ficado 70 anos preso. E então a gente vê como que o Senhor ele muda completamente a história. O Senhor ele faz da maneira como ele quer. O Senhor ele faz coisas extraordinárias. E é maravilhoso a gente se deparar com essas histórias, se deparar com esses testemunhos e tê-los como referências, sabe? Por mais que a gente esteja vivendo em um contexto completamente desfavorável, em uma realidade completamente desfavorável. Quando a gente olha aqui a palavra, a gente vê como que essas pessoas elas viveram uma vida íntima de consagração, de oração, de jejum com o Senhor, sabe? De inteira entrega ao Senhor. A gente vê o quanto o Senhor ele trabalhou, o quanto o Senhor fez coisas grandes e maravilhosas. Isso a gente olha para essas histórias e só pensa o quanto nosso Deus é grande, o quanto nosso Deus é poderoso e o quanto ele pode mudar as nossas histórias. Minha garganta vai falhar durante a leitura, mas relevem. Já peguei a minha garrafinha aqui de água, vamos beber água para iniciar. Convidar o Espírito Santo para vir aqui nos orientar, nos guiar, nos dar discernimento e trazer à memória também os principais aprendizados, aqueles que ficaram marcados no nosso coração durante a leitura. Então, vamos lá. Glória a Deus. Então, vamos lá. Esther. Que livro é esse? O que você deve saber antes de ler? O que você deve saber depois que você leu esse livro? A gente vai fazer aqui esse resumo. Um resumo simplificado, gente. Não tem nada de teologia, de história, de geografia. É mais pra gente poder guardar aquele livro e se eventualmente alguém me perguntar, se alguém te perguntar, mas que livro é esse? Você vai lá e fala assim, então, esse livro aqui, ele foi escrito ali em tal contexto, mas isso não é relevante. Isso, no fim das contas, não é relevante você entender. A não ser que você seja um estudioso, um teórico, enfim. O que é relevante para você aprender é as coisas que ficaram gravadas no seu coração. Os aprendizados que você pode extrair desse livro. Então aqui a gente vai só contextualizar, só para trazer a memória também, para a gente não ficar perdido, desorientado, mas o importante mesmo é o que a gente pôde ouvir da parte do Senhor, que a gente pôde, que o Espírito Santo pôde nos ensinar. Amém? Ai, Jesus. Me ajuda. Então vamos lá. Qual que é o contexto do livro? O livro ele está situado ali no contexto do Império Persa. A gente sabe ali, lembra que Daniel ele teve alguns sonhos, ele teve algumas revelações, que o rei Nabucodonosor teve um sonho da estátua que tinha várias simbologias e ali Daniel interpreta que cada elemento que compunha a estátua significava um tipo de reino, um tipo de reinado que iria suceder a queda da Babilônia. Então a gente vê que a Babilônia cai, então é estabelecido o Império Medo-Persa. Depois disso, a gente vê aqui que depois que o povo judeu ele ficou preso, ficou cativo 70 anos. Minha memória me ajuda. Depois que o povo judeu ficou preso 70 anos no cativeiro, eles foram libertos por Ciro, e eles começaram a se espalhar pelas regiões ali, pelo território. Mas esse território ainda estava sob o domínio de um império, que era o Império Persa. E quem era o rei nesse momento aqui da história de Esther era o rei Assuero. Aqui a gente vai ver que Assuero vai aparecer também como rei Xerxes. Então, é a mesma pessoa. Quando você lê esses nomes, Assuero e Xerxes, é a mesma pessoa. Quando você lê Esther, é a mesma pessoa também. Então, esse livro ele é escrito nesse contexto do Império Persa, após o exílio babilônico.
A gente vai ver no livro que essa história vai se passar em uma cidade chamada Suzã, a capital ali. Saber essas coisas é bom pra quando a gente tá participando de gincana da igreja. Isso é maravilhoso. Então, o que o livro conta? O livro ele conta a história de Esther Hadassah. É uma jovem que é judia e que ela se torna simplesmente a rainha da Pérsia. Imagina, gente. Imagina o que aconteceu aqui na história de Esther. Ela era uma jovem que havia ficado órfã de pai e de mãe, mas o seu primo, ele começou a cuidar dela. Seu primo chamado Mardoqueu. E aqui no livro a gente vai ver como que ela se tornou rainha e como que o Senhor utilizou dessa posição que ela estava para usar ela para mudar completamente um cenário, mudar completamente um lugar. E o livro, não, gente, não é uma literatura apocalíptica, não. Peraí, deixa eu ver. Esther não é uma literatura apocalíptica. Eita, acho que eu copiei de. Ah, aqui. O livro de Esther é uma literatura. É uma narrativa. Narrativa. Eita aqui. Narrativa. Estilo novela. Estilo novela. Então aqui, se você quer se divertir, se você quer uma história pra não só aprender mais do Senhor, mas se você quer uma história que você quer ler assim pra relaxar, leia Esther. Leia o livro de Esther. É uma boa leitura pra você que gosta aí de romance, você que gosta de histórias de castelo, de reinados, é uma ótima sugestão. Então, se você for sugerir esse livro pra alguém, fala assim, olha, tem um livro topíssimo pra você ler. Livro de Esther. Uma mulher, uma jovem que era judia e se tornou uma rainha. E essa é uma ótima forma de você passar tempo, sabe, gente? A viver com o Senhor é isso. Você vai passando tempo com Ele, vai aprendendo com Ele, vai se divertindo com Ele, por que não? Eu ri horrores com a história de Esther quando a mãe ele achava que ai, a honra seria toda pra ele, mas ao contrário, gente, ele caiu foi do cavalo. E é isso, gente. A gente lê as histórias, claro, para aprender do Senhor, para ser transformado com a palavra, mas também para passar momentos com Ele, para se divertir. E por que não relaxar? Então é uma ótima sugestão de leitura. Se você aí tem esse interesse, se você gosta desse tipo de histórias. Você gosta de ler esses tipos de histórias. Ou de assistir filmes e novelas. E como que esse livro ele é dividido? A estrutura desse livro pode ser dividida em 3 partes, posso dizer assim. Do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente vai ver como que Esther ela chegou até o trono e como que ela foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. A gente vai ver também que Amã ele é elevado a um alto cargo e a partir disso ele começa a se achar e confronta Mardoqueu. Mardoqueu, primo de Esther. E também no capítulo, entre o capítulo 1 até o capítulo 4, a gente vai ver um momento em que Mardoqueu conta para Esther a trama de Amã. Isso. Do capítulo 5 até o capítulo 7, a gente vai ver que Esther, então, já após ter o conhecimento do que Amã estava planejando contra o povo judeu, Amã, a gente sabe que na história ele começa a se engrandecer, a se exaltar, e ele então vai e Mardoqueu conta para Esther, e Esther então, ela convida o rei e Amã para um banquete. O rei, também entre o capítulo 5 e o capítulo 7, o rei honra Mardoqueu por ter salvo a sua vida, e depois a gente vê que Esther ela revela os planos de Amã e o rei manda executar Amã.
do capítulo 8 até o capítulo 10, a gente vai ver quando o rei, após já ter todo esse conhecimento, após ter já mandado executar Amã, a gente vai ver o rei emitindo um novo decreto para que os judeus eles se defendam diante dos ataques que vieram após Amã ter instigado uma guerra contra os judeus. E a gente vê também, do capítulo 8 até o capítulo 10, como que veio a salvação sobre o povo judeu, como que também Mardoqueu, o Senhor fez uma reviravolta na vida de Mardoqueu. Então a gente pode dividir esse livro nessas 3 partes. Sobre os principais aprendizados. Ai, gente, a melhor parte. Quais foram os principais aprendizados que a gente pode tirar desse livro, que eu pude tirar desse livro? E eu espero que você adicione aqui, fale, comente aqui nos comentários quais foram as suas percepções também, o que você achou desse livro e o que você pode ir aprendendo, o que o Senhor ele foi falando para você durante essa leitura. E assim a gente vai construindo o aprendizado, assim a gente vai aprendendo juntos a palavra do Senhor. E dos principais aprendizados que eu pude tirar desse livro: a importância de ter coragem e de ser também prudente. A gente vê que Esther, ela foi uma pessoa que a princípio ficou muito receosa em realizar aquilo em que era necessário assumir a posição que era necessário ela assumir, mas que ela teve que exercitar a coragem, mas ao mesmo tempo ela teve que exercitar a prudência em falar, em se apresentar ao rei. Nesse livro também a gente pode aprender a respeito do jejum ser uma ferramenta para pedir direcionamento ao Senhor. Esther, quando ela se viu diante daquele grande passe, salvar o povo dela e se apresentar diante do rei, que já fazia muitos dias que ela não via, ela foi fazer o quê? Ela foi jejuar. E a gente vê também que Daniel, na mesma situação, diante de grandes desafios da vida, o que você faz? Você ora e você jejua. E assim o Senhor ele vai te dar direcionamentos, assim o Senhor vai te dar estratégias para você superar os desafios. E eu percebo que muitas vezes na nossa vida a gente quer fazer as coisas sempre do nosso jeito. Eu vou tá acontecendo uma determinada coisa na minha vida, tô com um grande desafio na minha família, tô com um grande desafio no meu trabalho, tô com um grande desafio na faculdade, enfim, tô com um grande desafio na minha área financeira. O que eu vou fazer? A primeiro momento a gente quer resolver com as nossas próprias forças, ou então, como Esther, a gente quer se isentar daquilo, a gente não quer fazer. Mas a gente pode entender, a gente pode aprender que a melhor ferramenta para pedir o direcionamento do Senhor, para a gente ter conhecimento do que a gente pode fazer, sabe? Das ações que a gente pode tomar para que elas sejam mais assertivas, é entrar em jejum e oração. Ontem mesmo, o Senhor estava falando, ontem eu estava tão agoniada, e eu, Jesus, e agora? O que eu faço? E eu lembrei de jejuar. E o Senhor me levou a uma palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que diz assim: mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Voltando um versículo antes, o versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende bem as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E aqui, eu comecei a refletir sobre a importância de, quando você está fazendo jejum, você se torna mais sensível espiritualmente, você se torna mais espiritual. Entende-se? De que você está matando a sua carne para fortalecer o seu espírito. E é nesse momento que aqui Paulo ele fala que o homem natural ele não vai compreender bem as coisas se ele não se tornar espiritual. Porque as coisas de Deus, aos nossos olhos humanos, elas parecem loucuras. E para poder entender elas, você tem que se tornar espiritual. Então, nesse momento, quando Esther se viu diante desse grande desafio, ela foi se tornar sensível espiritualmente, para pedir o direcionamento do Senhor. E a gente vê que funciona, gente. Funcionou com Daniel, funcionou com Esther, por que não vai funcionar com a gente? Porque quando, diante de um desafio, diante de um grande dilema, a gente pedir o direcionamento do Senhor, nos consagrar diante dele, porque é que ele também não vai nos orientar. Enfim,
foi um grande aprendizado para mim. Outro ponto, tô com uma alergia, ai Jesus. Outro ponto que a gente pode aprender aqui é a respeito da identidade bem alicerçada. Quando Esther ela quis se esquivar de falar com o rei, Mardoqueu fez ela lembrar de quem ela era, da posição que ela estava assumindo, de ela reconhecer de qual povo ela pertencia. Então, um dos pontos que a gente pode aprender e extrair daqui do livro de Esther é sobre a nossa identidade. Quem a gente é. Quem a gente é em Cristo. O que a gente foi chamado para fazer. A nossa identidade ela tem que estar muito bem alicerçada, porque se a gente não tiver conhecimento de quem a gente realmente é, do que a gente realmente foi chamado para ser, para fazer, a qualquer situação, a qualquer desafio, a gente vai desfalecer. A gente não vai conseguir lidar. Então, Mardoqueu, achei que Mardoqueu é um dos amigos, é uma das pessoas que a gente deve ter aos nossos lados, sabe? Se a gente não tem essas pessoas ao nosso lado, a gente possa olhar para a palavra, ou então a gente possa ser esse tipo de pessoa que sempre lembre o outro de quem ele realmente é, qual que é a verdadeira identidade dele. Outro ponto que a gente pode aprender é a respeito da honestidade e também da justiça de Deus. Aqui na palavra, a gente vê que Mardoqueu, ele, há um tempo, ele fez, ele agiu honestamente em dizer ao rei, não propriamente ao rei, mas a alertar de que estavam armando contra o rei. E ali, esse ato de honestidade de Mardoqueu foi registrado em um livro das crônicas. Posteriormente, depois de muito tempo, isso foi lembrado. Não caiu no esquecimento. Então, muitas vezes, a gente acha assim que, não, vamos esquecer, já passou muito tempo. Mas não é esquecido, gente. Talvez não venha da forma como a gente gostaria. Mas a justiça do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas no tempo oportuno, no tempo determinado. E aqui a gente vê que quando Mardoqueu estava prestes, quando Amã estava prestes a criar uma forca para mandar matar, executar Mardoqueu, o Senhor faz lembrar ao rei sobre a história de um homem que havia salvo a vida dele há muito tempo. Então, dos pontos que a gente pode aprender também nessa história é de que pode passar o tempo que for, não é esquecido. E que o Senhor, ele é justo e que também ele não tarda. Ele só chega na hora certa em nossas vidas. Então, por mais que às vezes a gente está passando por um desafio, pense assim, eu acho que Deus esqueceu. Eu acho que Deus não se lembra mais disso. Mas então a gente vê aqui na história de Mardoqueu que pode passar o tempo que for. O Senhor traz a memória e o Senhor, ele lembra-se da gente. Que agonia. Outro aprendizado que a gente pode extrair aqui da história de Esther foi em relação à resistência à pressão social. Ali no livro de Daniel a gente pôde ver isso com Sadraque, Mesaque e Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel. E mais pra frente a gente vê também na história de Mardoqueu, ali na história de Esther, durante o momento em que Amã, ele quis, com toda a sua autoridade, com toda a sua arrogância, fazer com que Mardoqueu se prostrasse diante dele, a gente vê que Mardoqueu, ele resistiu, novamente. Ele não se curvou a homens, ao que era corretamente necessário ele se fazer, ele se posicionar. Não, Mardoqueu, ele agiu conforme os princípios, os valores que ele acreditava. Então, é um dos despertamentos que o Senhor, ele tem trabalhado em minha vida e o Senhor tem falado bastante a respeito de resistir a essas pressões sociais por causa de uma convicção, sabe? Quando a gente tem a convicção de que a gente é servos do Senhor, o mundo pode estar se dobrando, o mundo pode estar se prostrando, mas a gente não, como diz os sábios mais antigos, a gente não arreda o pé, a gente não sai da posição. Outro ponto que a gente pode aprender também dessa história é a respeito de ser resposta de Deus nos lugares em que estamos. Esther, no momento em que ela esteve ali durante o seu reinado, e ela não queria assumir a posição, ela estava relutante em assumir aquela posição. Mardoqueu fala assim para ela: Esther, será que não foi para esse tempo que você foi chamada para estar? Não foi nessa posição que você foi chamada para estar?
E isso me fez refletir sobre a forma como Deus ele nos coloca em determinadas circunstâncias, em determinados lugares. E olhando para esses lugares que a gente está, a gente pode refletir. Como que eu estou sendo uma resposta de Deus nesse lugar? Como que eu estou permitindo que o Senhor ele trabalhe em minha vida nesse lugar que eu estou? E ali, Esther, ela foi uma resposta de Deus no lugar, na posição que ela estava. O Senhor colocou Esther em um lugar, em uma posição estratégica. E ela pôde utilizar dessa influência que ela tinha para mudar completamente um cenário, mudar completamente uma realidade. Então, o que a gente pode olhar para a nossa vida hoje, para o lugar onde a gente está e se questionar? Como que eu posso ser ferramenta do Senhor? Como que o Senhor ele pode agir na minha vida dentro desse lugar? E é se permitir, gente. É se permitir ser usado. É permitir ser ferramenta. É permitir ser resposta de Deus nos lugares que a gente está. E como Daniel foi ali. Como eu já falei novamente. Por mais que a gente ache que esse lugar é um lugar desafiador. Por mais que a gente ache que esse lugar é um lugar de dor. Por mais que a gente ache que é um lugar que a gente daria tudo pra sair. Como que a gente pode olhar para isso e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Permita ser só um instrumento seu, que o Senhor possa realizar a sua vontade através da minha vida. Minha voz está falhando. E outra forma também é como que a gente pode usar as coisas que o Senhor confiou em nossas mãos. Esther, ela não chegou ali no contexto de se tornar rainha, uma posição elevada, simplesmente para assumir aquilo ali, eu vou descansar agora. Agora eu fui exaltada, agora eu sou rainha. Não. Esther, ela estava ali para ser instrumento do Senhor. E a gente pode olhar para essa história e falar assim, Senhor, como que eu posso usar das coisas que eu tenho favoráveis a mim também? Como que eu posso usar dessa oportunidade que eu tenho hoje para exaltar o seu nome, para glorificar, para promover o seu nome? E às vezes é através de uma rede social que você tem, é através de uma porta que o Senhor abriu, é através de um ministério que o Senhor confiou a você, é através de não sei, olha para o seu contexto, é através de um curso que você ganhou, através de uma universidade, através de um intercâmbio. Como que você pode olhar para isso, olhar para o lugar que você está e falar assim, Senhor, agora utilize-se de mim, Senhor, que eu possa ser apenas instrumento e ferramenta sua. Amém. Ai, maravilhosa essa história. Ai, gente, esse daqui ele pegou fundo, viu? Que foi a respeito da autoconsciência acerca do nosso ego. Como que a gente pode avaliar as nossas próprias motivações? A gente vê ali o ego de Amã sendo despedaçado completamente. O como Amã era orgulhoso. E a gente viu durante os vídeos, você vai ver, que eu me questionei bastante. E é esse o exercício que a gente faz quando a gente olha a história. A gente faz o exercício de, cara, como que o meu ego, a gente olha, como eu falei, a gente olha pra realidade de Mardoqueu, olha como uma boa referência, mas a gente também olha pra mãe e se questiona. Como que o meu ego, ele se comporta quando as pessoas vão de encontro ao que eu acredito? Como que o meu ego, ele se comporta quando eu sou confrontado? Tem um livro que eu quero muito ler, tá aqui na minha lista de leitura, que se chama Ego, o Nosso Pior Inimigo. Sim, a gente viu na história de Amã visivelmente o quanto o ego foi destruidor da vida dele. O ego que Amã tinha levou ele à ruína. A gente vê que é algo que a gente precisa trabalhar em nossas vidas. Outro ponto que a gente pôde aprender também nessa história é não entrar em desespero em situações de adversidades, mas procurar o socorro em Deus. Novamente, isso vai alinhado à questão do jejum. Mardoqueu, quando ele se viu ali diante de uma situação desesperadora para a vida dele e para o povo dele, a primeira coisa que ele foi fazer foi se prostrar diante do Senhor. E muitas vezes, quando a gente entra nessa situação de desespero, a gente fica, ai Jesus, e agora? Eu não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. E a gente vai procurar uma pessoa, a gente vai querer fazer uma coisa de um jeito. Mas nesse momento de desafio, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e que é uma... Ai, gente, eu tenho que exercitar isso na minha vida. E questiono também, trago isso também como um questionamento para você. Como que a gente pode, ao invés de entrar em completo pânico, em completo desespero, se lançar primeiro aos pés do Senhor.
E é isso que a gente pode aprender nessa história. Que nesses momentos de desafios, nesses momentos de crise, a melhor estratégia, a melhor arma que a gente tem para lidar com isso é se derramar aos pés do Senhor, buscar o socorro dele. Não é fácil, não é fácil, porque o homem natural, o homem carnal, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer que as coisas elas ocorram da nossa forma, mas antes de tudo, antes de qualquer pessoa, quem a gente deve procurar nesses momentos de desespero, de adversidade, é o Senhor, é o nosso Deus. Bom, por fim, outro ponto que a gente pode aprender aqui da história de Esther é a respeito da comunicação. Esther, ela foi muito sábia em se colocar diante do rei, em pedir para ele algo. Esther, ela tem tinha uma habilidade de comunicação maravilhosa, que a gente pode extrair muito aprendizado disso. Você vai ver também, durante a leitura do capítulo, em que ela se apresenta diante do rei e vai fazer a petição dela, a gente vê uma sabedoria em pedir que a gente pode exercitar na nossa vida. Não é chegar assim, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero aquilo. Não, mas saber pedir com sabedoria, saber a forma de falar, saber o tempo certo de falar. Esther, ela não simplesmente chegou assim, olha, rei, esse daí, Amã, ele tá querendo fazer isso, 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 isso. Não. Esther, ela aguardou o momento certo pra falar sobre seus problemas. Aquilo era desafiador pra ela, era muito desafiador pra ela. Mas ela soube ter o discernimento do tempo certo de falar e da maneira certa de falar sobre isso. E refletindo sobre isso, eu penso que muitas vezes falta sabedoria da minha parte, sabe? De lidar com os meus problemas e falar, abordar sobre os meus problemas. Às vezes a gente quer simplesmente jogar assim, pá, pra pessoa, toma, resolva. Mas não é assim. Esther, ela soube ter sabedoria. E isso se aplica não só ao relacionamento ali. Esther, no caso, era o relacionamento conjugal. Ela teve sabedoria de falar com o seu esposo, mas ela também teve sabedoria de falar com o seu líder. Ela colocou ali em posição de humildade diante do seu líder, do rei. E é isso que a gente pode praticar em nossas vidas. Como que a gente pode se comunicar melhor no trabalho? Como que a gente pode se comunicar melhor na nossa igreja, com os nossos líderes? Enfim, dentro do contexto que a gente tá, qual que é a melhor forma, qual que é a melhor estratégia da gente se comunicar? E a gente pode ver que Esther, ela teve muita sabedoria em falar, em abordar aquilo que ela necessitava, em pedir, pediu com jeitinho. E não se restringe só à petição, mas há inúmeras situações e há inúmeras circunstâncias. E a gente tem que ter sabedoria em falar com as pessoas. E isso também não se limitou ao rei Xerxes, ao rei Assuero. Esther, ela conquistou o favor do Ikigai, eu não tô lembrada muito do nome, mas era o servo que, cadê? Aqui, ó. Egai. Esther foi levada para o harém e passou por 12 meses sob os cuidados de Egai. Esther, ela conquistou o favor dele, conquistou a graça dele, pois ela sabia se comunicar, ela sabia se portar. Então, é um exercício aí que fica pra gente. É desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. E a gente pode se cercar dessas referências, olhar para essas histórias e pedir mais que o Espírito Santo nos auxilie e nos ajude durante esses desafios. Amém, gente. Deixa eu colocar aqui. Amém. Enfim, a gente finaliza esse livro tão maravilhoso, esse livro tão inspirador, que é o livro de Esther. Esse livro a gente pode tirar inúmeros aprendizados, a gente pode tirar inúmeras lições. E eu tô muito feliz de ter completado isso e de ter pessoas que também estão acompanhando esse desafio comigo, que você compartilhe aqui quais foram os seus principais aprendizados, o que o Senhor falou mais com você, sobre qual tema que o Senhor ele falou. Claro, isso é particular, mas se você quiser compartilhar aqui, fique à vontade. Assim a gente vai crescendo juntos, assim a gente vai conhecendo mais o Senhor juntos. E é isso, gente. Um grande beijo. Um grande beijo e até mais. Tchau!